Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos. Paz e graça. Segunda-feira, que Deus dê uma semana abençoada a todos. Em paz, alegria, saúde, força, fé, esperança. Amém? Eu quero falar um pouco sobre o livro de Mateus. O apóstolo Mateus escreveu para os judeus com o propósito de combater o legalismo, que vinha de uma tradição oral, que havia nascido entre o povo desde a época lá que o Senhor os presenteou com a Torá. Essa tradição contaminava a lei de Deus, né? Muitas coisas de homens, digamos assim, contaminando, né, a palavra de Deus. Mateus buscava mostrar a doutrina verdadeira do Evangelho de uma forma didática para ensiná-la. Nós fomos salvos pela graça de Deus, não estamos debaixo da lei. Somos guiados pelo Espírito Santo. Mas Mateus queria mostrar que nós não poderíamos desprezar a lei. A lei de Deus, a palavra é eterna, né? Nós somos salvos pela graça, mas há mandamentos, né? De amar. Quem ama não mata, não rouba, não adultera. Então, de uma forma ou de outra, nós somos obrigados a cumprir a lei de Deus, né? Ou, se não somos obrigados, o Espírito Santo nos leva a cumpri-las, e essa é a marca do verdadeiro cristão. Amém, irmãos? Mas vamos ao livro. O livro do apóstolo Mateus, o cerne dele são 6 cultos e 6 sermões proferidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro sermão, o Sermão da Montanha. Depois nós temos o Sermão da Seara, o Sermão da Praia, o Sermão da Cidade, o Sermão da Sinagoga e o último sermão, o Sermão Escatológico, lá em Mateus 24, né? Então, basicamente, o Sermão da Montanha, irmãos, é um culto. É um culto para todo aquele povo e que culminou no Sermão de Cristo, o Sermão da Montanha, que é o mais famoso, né? Foi o primeiro culto da história do cristianismo, foi ali. O tema do Sermão da Montanha era a verdadeira felicidade do homem e como consegui-la. Nesse sermão, Jesus Cristo mostra uma nova forma de encontrar a felicidade. Uma forma que é contra todos os princípios de qualquer religião, de qualquer governo, de qualquer povo, de qualquer pessoa. Jesus Cristo falava em ser manso, pobre de espírito e não depender de si mesmo, né? Jesus falava, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem e os que são perseguidos. Pense, irmãos, você queria ser pobre ou rico? Queria ser fraco ou forte? Né? Queria sofrer injustiça ou estar debaixo de uma justiça? Sermão difícil, pois o homem não quer ser fraco, ele quer ser forte, ele quer ser rico, ele não quer sofrer, ele não quer ser perseguido, né? Então, esse foi o primeiro sermão de Jesus Cristo.
Depois disso, Jesus Cristo reuniu os 12 discípulos e onde ele proferiu o sermão da Seara, o segundo sermão. Está no capítulo 10 esse sermão. Nesse sermão, Jesus Cristo mostra aos discípulos a missão que eles teriam na propagação do Evangelho e os anima, e os empodera, os capacita para a missão que lhes foi dada. Veja o verso 1 do capítulo 10. E nesse sermão, Jesus Cristo manda pregar o Evangelho, manda fazer de graça, dá poder para curar os enfermos, expulsar demônios. Mas a essência disso tudo é proclamar e pregar o reino dos céus. É o Evangelho do reino de Deus. Não havia essas práticas que vemos hoje. E nem essas baboseiras aí de prosperidades, campanhas, coisa de prosperidade e coisas desse tipo aí, essas negociatas com Deus. A proclamação do Evangelho é pregar o reino de Deus, falar da morte e ressurreição de Cristo, da salvação pela graça, da justificação, da santificação, do juízo de Deus, do pecado do homem, do perdão e da vida eterna, ou no céu com Cristo, ou no inferno com Satanás e os seus anjos caídos. Isso é evangelho. Não temos que prometer carro novo, conta bancária gorda. Esse reteté, essa baboseira toda que tem nas igrejas aí, não é cristianismo. Nós temos que ser pobres de espírito, ricos na palavra. Mas continuando. Se o Sermão da Montanha foi para todo aquele povo, o Sermão da Seara foi somente para os discípulos, para os 12 apóstolos. O terceiro sermão de Cristo foi na praia, no capítulo 13, onde Jesus ensina vários assuntos através de várias parábolas. Ele fala da parábola do semeador, da parábola do tesouro, a parábola do joio. Depois Jesus Cristo proferiu um quarto sermão, foi o sermão da cidade, está relatado lá no capítulo 18. Nesse sermão, Jesus Cristo fala de Cafarnaum, de Jerusalém, e as relaciona com o reino dos céus. Depois há um quinto sermão ainda, que é o sermão da sinagoga, onde Jesus fala sobre os costumes religiosos, sobre os líderes que acreditam que sabem tudo a respeito da fé cristã, sobre os fariseus lá, aquela coisa toda. E, por último, o sexto sermão, no capítulo 24, Jesus faz um sermão para responder 3 perguntas. 3 questões que incomodavam principalmente os discípulos. Primeiro, quando o templo seria destruído? Segundo, quais os sinais da vinda futura de Jesus? E qual o verdadeiro sinal do fim? Esse último sermão, Jesus Cristo responde essas 3 questões e é chamado sermão escatológico. Amém, irmãos? Já deu quase 10 minutos de áudio aí. Nossa, eu poderia falar o dia inteiro aqui sobre o livro de Mateus, relatar mais minúcias de cada sermão, mas fica aí, ó, o capítulo, o versículo que estão aí, o capítulo principalmente, dá uma olhada lá, irmãos. Amém? E vamos crescer em graça e conhecimento. Deus abençoe a todos. Mais uma vez,
uma grande semana, cheia da graça, das bênçãos, cheio do amor de Deus sobre todos vocês. Glórias a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Somente a Ele, Jesus Cristo, toda honra e toda glória. Amém, irmãos? Deus abençoe todos vocês.